Olá, bem-vindo ao Sou Mais Saúde! Hoje vamos iniciar uma série de vídeos detalhando cada nível da pirâmide alimentar. E neste primeiro vídeo vamos falar com detalhes sobre a base da pirâmide, que contém o grupo de cereais, tubérculos e raízes. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você irá enriquecer muito a sua alimentação. Vou contar um pouquinho da história da pirâmide alimentar. A primeira pirâmide alimentar foi criada em 1992 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, UEDA. O gráfico tinha o intuito de atuar como um guia alimentar para a população, a fim de estimular uma boa alimentação e reduzir o risco de desenvolvimento de doenças crônicas. A pirâmide da UEDA sofreu muitas críticas, principalmente pelos nutricionistas. De acordo com esses profissionais, óleos e gorduras foram colocados na posição de vilão alimentar, ignorando o fato de que algumas dessas substâncias não são prejudiciais, como é o caso do azeite de oliva. Em substituição à pirâmide alimentar da UEDA, em 2005, especialistas da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard propuseram a criação de um novo modelo, que ficou conhecido como pirâmide fundamental. No novo gráfico haviam correções ao modelo anterior, redistribuição dos alimentos de modo que os mais importantes estavam na base e os que devem ser menos consumidos ocupavam o topo. Também foram inseridas orientações para o consumo de vinho, exercícios físicos e controle de peso. A pirâmide alimentar brasileira. O modelo norte-americano foi a base para a construção da primeira pirâmide alimentar brasileira, elaborada em 1999. Também houve a inclusão de alimentos tipicamente regionais, como caju, graviola e castanha do Pará. No ano de 2005, a pesquisadora Sônia Philip construiu uma nova pirâmide alimentar adaptada para a população brasileira. Entre as mudanças, o segundo modelo baseou-se em uma dieta única com 2.000 quilocalorias, dividida em 6 refeições e com intervalo entre elas de 3 em 3 horas. Agora iremos falar sobre a base da pirâmide: cereais e derivados. Os cereais são sementes ou grãos das gramíneas, ou seja, as plantas com forma de espiga como o trigo, o arroz, o milho, a cevada, o centeio, a aveia. Apesar de alguns serem habitualmente consumidos em grãos, quer sejam inteiros ou refinados, como é o caso do arroz, outros são consumidos mais frequentemente como farinha, como é o caso do trigo, ou dos derivados mais elaborados, como o pão e as massas alimentícias. O seu fundamental papel na alimentação deve-se ao seu elevado conteúdo em hidratos de carbono, tanto na forma de amidos, féculas, presentes no núcleo ou embrião do grão, como em celulose, presente nas capas externas, já que os primeiros são nutrientes essenciais que proporcionam energia ao organismo, enquanto que a segunda constitui a fibra vegetal que, apesar de não ser digerida, é extremamente importante para o bom funcionamento do tubo digestivo. Além disso, o revestimento interno, a leurona, e o germe do grão também contém, embora em menores proporções, proteínas, gorduras, minerais e vitaminas do grupo B. Os cereais são, por excelência, a principal fonte de energia que o organismo necessita para realizar atividades diárias, consistindo em uma importante fonte de fibra quando consumidos inteiros. Entre os nutrientes contidos nos cereais que fazem bem à saúde estão vitaminas, minerais, fibras e carboidratos. No entanto, dependendo dos tipos de cereais, teremos maior quantidade de alguns nutrientes do que outros. E quais são os cereais mais consumidos na América Latina? Existem diversos tipos de cereais encontrados no mundo, mas aqui mencionaremos apenas alguns dos mais comumente consumidos na América Latina: aveia, arroz, trigo, cevada e amaranto. Descubra algumas de suas características, quais nutrientes e benefícios dos cereais para o nosso corpo. Aveia. A aveia integral é um cereal rico em vitaminas do complexo B e zinco. Contém ainda proteínas e carboidratos complexos que fornecem energia ao nosso organismo. 5. Da mesma forma, a aveia é uma fonte de fibra solúvel e insolúvel. Arroz. O arroz pode ser considerado um dos tipos de grãos mais consumidos no mundo, já que é o grão com a segunda maior produção mundial, após o milho. É um alimento nutritivo e uma fonte imediata de energia, pois é rico em carboidratos facilmente digeríveis. Além disso, é fonte de vitaminas como tiamina, riboflavina e niacina. Trigo. Existem 2 tipos de trigo, o comum e o duro. O trigo fornece vitaminas do complexo B e minerais, e quando integral,
é uma boa fonte de fibras insolúveis e possui baixo índice glicêmico. Cevada. O valor nutricional da cevada é geralmente semelhante ao da aveia e superior ao do arroz. A cevada é rica em fibras solúveis e contém boas quantidades de ferro. Para consumo humano, a cevada pode ser preparada na forma de farinha para fazer pão, ou como grão germinado e ainda no malte para a fabricação de cerveja. Amaranto. Amaranto é um grão rico em minerais como fósforo, magnésio, zinco e vitaminas do complexo B. É uma boa fonte de fibra, o que pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver doenças crônicas quando incluído em uma alimentação correta, com prática regular de atividade física. Benefícios dos cereais. Os benefícios dos cereais são inúmeros e aqui apontamos alguns dos mais importantes para incentivá-lo a incluí-los em sua dieta. Acompanhado por uma alimentação adequada, cereais de grão inteiro são uma boa fonte de fibras, vitaminas e minerais como folatos, vitamina e selênio. Graças a seu fornecimento de fibras, os cereais podem ajudar a melhorar o trânsito e cuidar da flora intestinal e ainda reduzir os níveis de açúcar. Alguns cereais fornecem fibra solúvel, como a aveia, e outros insolúvel, como o trigo. Em geral, a fibra solúvel pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol e a insolúvel participa de maneira importante, ajudando a evitar a constipação. E se você ainda não viu o nosso vídeo falando sobre toda a pirâmide alimentar, vou deixar aqui no topo e na descrição o link e assim que acabar esse vídeo vai lá dar uma olhadinha. E não esquece de deixar nos comentários o que você mais gostou nesse vídeo. Tubérculos. Os tubérculos são as raízes mais grossas de certas plantas, onde se encontram as reservas energéticas, sendo assim muito úteis do ponto de vista nutricional. Os tubérculos utilizados na alimentação humana são muito diversos. Apesar de a batata ter, em grande parte do mundo, um papel privilegiado, constituindo-se assim como o ex-libris destes produtos, em algumas regiões a mandioca ou o inhame são também muito utilizados. As batatas. O principal valor da batata é o seu conteúdo em amidos, pois representam cerca de 20% do seu peso, mas também contém uma pequena percentagem de proteínas, além de vitamina C e minerais como o potássio, o fósforo, o magnésio e o enxofre. Os tubérculos fazem parte de um grupo de alimentos que possui raízes grossas e subterrâneas, ou seja, nascidas embaixo do solo. Os exemplos mais conhecidos de tubérculos consumidos e muito apreciados no dia a dia são a batata e a beterraba. Na natureza, eles são basicamente o órgão de reserva de água e energia. Assim, são essenciais para a sobrevivência das plantas durante o inverno. Por que consumir tubérculos? Sobretudo, esses são excelentes fontes de energia, bem como de vitaminas e minerais. Não só, são altamente versáteis, podendo ser consumidos das mais diversas formas. Ainda podem ser incluídos em muitas receitas e até mesmo substituir outros alimentos. Tubérculos para adicionar na dieta. Mandioca. A mandioca é uma planta tuberosa muito presente na culinária brasileira. Excelente fonte de carboidratos complexos, também é rica em fibras, fósforo, vitamina C e cálcio. Batata inglesa. A batata, originária da Cordilheira dos Andes, é hoje produzida em mais de 100 países ao redor do globo. Sua casca é rica em fibras e é também uma excelente fonte de energia. Além disso, o vegetal é abundante em vitamina B6 e minerais como zinco, magnésio e potássio. Rabanete. Parte da mesma família que o nabo, ele é uma raiz tuberosa. Ainda é fonte de fibras, vitaminas B6, B9, C e K, bem como minerais importantes como potássio, cálcio e magnésio. Nabo. Plantado no Brasil há cerca de 500 anos, o nabo é um tubérculo cheio de benefícios para a saúde. Similar ao rabanete, ele é abundante em potássio, antioxidantes naturais e vitamina C. Também, suas folhas podem ser aproveitadas, pois são altamente nutritivas. Inhame. Outro tubérculo muito nutritivo é o inhame. Excelente para a melhora do funcionamento intestinal, ele é também um fortalecedor natural da imunidade, por ser composto de antioxidantes, e previne doenças cardíacas, pois é rico em vitamina B6, que protege os vasos sanguíneos. Cenoura.
Famosa fonte de vitamina C, a cenoura é um dos tubérculos mais consumidos no dia a dia. Ainda contém antioxidantes que promovem o fortalecimento da imunidade. Também é conhecida por beneficiar a saúde dos olhos. Beterraba. Popular parte de saladas, a beterraba é um tubérculo que pode ser usado para a produção de doces, sucos e outras diversas receitas. Contém vitaminas como a B6 e C, proteínas e minerais como ferro, magnésio e potássio. Legumes. Em linguagem comum, denomina-se de legume qualquer planta comestível ou parte comestível de planta leguminosa ou herbácea. A parte comestível pode ser a raiz, como por exemplo, cenoura e a beterraba. O tubérculo, como a batata. O bulbo, como a cebola. O fruto, como o tomate e o pepino. A flor, como a alcachofra e a couve-flor. As folhas, como o alface. O talo, como o alho-poró ou o grão, como o milho. Por outro lado, em botânica, o termo legume tem um significado mais restrito e denomina especificamente as vagens, ou frutos, das plantas leguminosas. Os legumes são os frutos em forma de vagem das plantas leguminosas, mais propriamente das suas sementes. Estas vagens podem, na verdade, ser consumidas inteiras, como acontece, por exemplo, com o feijão verde, mas neste caso classificam-se entre as hortaliças. Quando se fala de legumes, procura se referir concretamente às sementes que se extraem das vagens e que, depois, se deixam secar, de modo a favorecer a sua conservação, como por exemplo, feijão, grão, ervilhas, lentilhas, sementes de soja. Existem inúmeras variedades, cada uma com as suas qualidades alimentares específicas, mas no conjunto, os legumes apresentam algumas características comuns. Por exemplo, estas sementes são ricas em hidratos de carbono complexos, pois contêm tantos amidos como os grãos de cereais. Para além disso, também tem uma percentagem significativa de proteínas e, em menor proporção, de gorduras, vitaminas do grupo B e minerais importantes na alimentação humana, como o ferro e o cálcio. Vamos estar sempre reforçando que a água e a atividade física é a base de qualquer alimentação. Lembre sempre de beber no mínimo 6 copos com 200 ml de água durante o dia e tente praticar pelo menos 2 vezes na semana alguma atividade física com um mínimo de 20 minutos ininterruptos. Nosso corpo é uma máquina e precisa sempre de manutenção. Esse foi o nosso primeiro vídeo da série Pirâmide Alimentar. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você ficar ligado quando sair o próximo vídeo falando sobre o segundo nível da pirâmide alimentar, o grupo das hortaliças. Até a próxima!